E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar do rolo compressor do Company que destruiu o Leipzig e já abriu a Bundesliga vencendo de 6-0. Antes de a gente começar a análise aqui, só quero pedir para que, se vocês gostam do canal, por favor se inscrevam, deixem o like, compartilhem com outras pessoas que gostam desse assunto e podem comentar à vontade, sempre só peço para que tenham respeito. E de verdade, se inscrevam, compartilhem, deixem um like porque ajuda muito o canal. Eu tô sendo bem sincero com vocês, é muito importante para mim. Agora vamos começar a análise. A gente vai falar primeiro da parte de como foi o jogo, depois eu quero falar umas coisas um pouco táticas e depois vamos falar de análise um pouco individual, principalmente do setor ofensivo. E depois eu quero falar da parte do problema grave do Bayern. Eu ainda vou fazer a thumb, mas eu vou colocar isso, então vocês devem ter visto. É que o Bayern ainda tem um grande problema. Qual que é ele? Vamos comentar nesse vídeo. Começando pelo como foi o jogo. Eu acho que o primeiro e o segundo tempo foram completamente diferentes, mas tiveram uma ordem de acontecimentos muito parecidos. Foi de verdade muito parecido. Foi diferente, mas foi igual. É engraçado falar isso. Mas, o que aconteceu? O Bayern começou marcação alta, pressão pós-perda de bola, como sempre, funcionando muito bem. Mas o Leipzig veio com uma postura muito mais defensiva, veio com uma postura de ficar mais fechadinho, mais reativa. Eles estavam muito compactos na defesa e eles queriam jogar por uma bola. Eles queriam achar um contra-ataque, fazer 1-0 e jogar assim. Essa foi a estratégia do Leipzig. Foi uma estratégia mais reativa, mais defensiva. Até achei meio estranho, né? Porque, tá bom, que é trabalho novo, trocou de técnico. Mas o Leipzig sempre é um time que joga um futebol mais franco, mais ofensivo. Hoje eles tiveram uma. Veio com uma proposta um pouco mais medrosa, mais defensiva, contra-ataque. Que não é o normal, né? Historicamente não é o normal do Leipzig. Mas daí o que acontece? O Bayern tava tentando rodar a bola, tentando achar os pontas no contra um, tava tentando achar as oportunidades, mas não tava conseguindo no começo do jogo. Tava difícil, o Leipzig tava muito bem compactado e o Bayern tava tentando fazer essa troca de jogada, essa troca de passes rápido, mas não demais. O Bayern faltou acelerar um pouco e principalmente o Bayern não tava arriscando muito, não tava verticalizando, não tava acelerando muito o jogo, porque o Bayern eu acho que tava com medo de perder a bola e ceder contra-ataque pro Leipzig. Porque vamos lembrar, o Bayern vai jogar muitos jogos em bloco baixo na Bundesliga. E o Bayern vai levar contra-ataques, vai acontecer, vai levar alguns gols assim. Mas contra alguns times mais fracos, eles têm as armas de contra-ataque? Tem. Eles têm jogadores para contra-ataque? Tem. Mas não são baita jogadores. Já o Leipzig tem, ó, Bakayoko, Openda. Então, assim, Xavi Simons. Então, o Leipzig já tem um time com mais qualidade. Então, o Bayern não queria ficar entregando, perdendo bola, arriscando muito e deixar a melhor arma do Leipzig e favorecer a arma do Leipzig, né? Até que o Bayern tava com dificuldade de criar chances por conta disso. Até que o Gnabry fez uma bela. Ele costurou ali o meio de campo do Leipzig e achou uma boa jogada. E acabou a bola sobrando lá pro Olise e ele fez 1-0. Depois disso, o Bayern começou a ter mais movimentação, as tabelinhas começaram a encaixar, a dinâmica no ataque do Bayern começou a dar certo. E o Leipzig sentiu o primeiro gol. Daí o Bayern começou a achar mais chances, fez o segundo, fez o terceiro. E o primeiro tempo foi isso. Então o Bayern teve dificuldades, mas depois que fez o primeiro gol, o Leipzig sentiu, o Bayern cresceu, começou a dar certo, começou a achar as tabelas, tudo, e fez 3-0 e matou o jogo. Daí ali o Leipzig sentiu muito. Quando a gente volta pro segundo tempo, o Leipzig, eles vêm com uma proposta um pouco mais agressiva, eles já começam a pressionar mais alto, eles param de ser aquela proposta muito defensiva, mais reativa, mais medrosa, e eles começam a jogar que nem Leipzig mesmo. E o Bayern vem pro segundo tempo, acho que um pouco mais relaxado, e vem com uma proposta mais defensiva, entrega a bola pro Leipzig e vamos jogar um pouco mais na transição ofensiva, vamos contra-atacar. Só que nisso o jogo ficou um pouco mais franco, tava mais difícil. O Leipzig começou a ganhar um pouco mais de espaço no jogo mesmo. E o Bayern, tanto pela postura do Leipzig que mudou, a postura deles melhorou, quanto o Bayern que piorou um pouco a postura, ou veio com uma postura diferente. Então o jogo não estava muito favorável, se a gente for ver até aqui, ó, mapa de ações. O Leipzig estava melhor, até que o Bayern fez o primeiro gol. Fez o 4-0 no caso, né? O primeiro gol do segundo tempo. O Bayern encaixou um contra-ataque e o Kane fez o 4-0. Daí o Leipzig sentiu isso
E daí, um pouco depois, eles fizeram o 4-1. Foi um lance completamente bizarro, porque foi anulado e o Luqueba, ele cobrou a falta pra ele mesmo e saiu jogando. Tipo, como assim, cara? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Tipo, bizarro total, muito estranho. Mas foi anulado corretamente. O Kimmich até levou um cartão amarelo por reclamação, porque o árbitro demorou pra marcar, anular o gol, né? Mas foi isso. Daí quando o gol foi anulado, o Bayern já tava crescendo na partida, no segundo tempo, e o Leipzig apagou. O Leipzig desmoronou em campo. Basicamente virou passeio, daí o Bayern fez o quinto, fez o sexto, ficou fácil o jogo, podia ter sido 7, 8, e foi o que deu. Daí foi um atropelo total, o rolo compressor do Bayern, mas o Leipzig caiu demais. Eles sentiram um gol anulado, essa é a verdade. Tá bom que já tava 4-0 também, né? Não tinha muito o que fazer. Já tava ganho o jogo. Daí o que eu queria falar pra vocês desse jogo quero falar umas partes táticas também, mas mostrar aqui pra vocês. Olha o gol esperado. O Bayern teve 1,63. Eu até achei meio pouco, tá? Eu achava que ia estar maior esse gol esperado. Eu achei que ia estar perto de uns 3, uns 4. Tive a impressão errada. E o Leipzig 0,54. O Bayern concedeu muitas poucas chances pro Leipzig. Eles tiveram alguns chutes, tiveram uma chance ou outra boa. Mas se for ver, cara, o Bayern jogou contra os melhores times de contra-ataque da Bundesliga e não concedeu nenhuma grande chance. Concedeu finalizações, mas que nem se a gente for ver, são meio gol esperado com 12 finalizações. Então foi, basicamente, os gols esperados foram enchendo de grão em grão, né, literalmente. Foi de pouquinho em pouquinho. Não teve nada, meu Deus, grande chance do Leipzig. Boa partida defensiva do Bayern. Controlou bem os contra-ataques. Pressionou bem alto. Conseguiu fazer a pressão pós-perda bem eficiente. E se a gente for ver, o que eu queria mostrar pra vocês. Olha a diferença do Bayern quando finaliza bem. Quando o Bayern aproveita as chances que cria. Porque o Bayern... Aqui eu até achei que esse gol esperado tá meio pequeno, mas tudo bem. É estatística, não tem como brigar com o número aqui. Mas se a gente for ver, 7 grandes chances criadas, 19 finalizações, 6 gols. O Bayern teve 7 grandes chances e fez 6 gols. O Bayern aproveitou as chances, foi muito bem. Então, essa é a diferença de quando você para de ficar perdendo gol e faz. Tá bom que hoje a eficiência do Bayern foi muito, muito boa. Mas na última temporada o Bayern perdia muitos gols. Hoje foi bem. Até a diferença de quando você tem um ponta esquerda, né? Não tem um cara mongando lá na. Tem um cara a menos na ponta esquerda. Hoje o Luiz Dias, né, fez gol, deu assistência. Então essa é a diferença quando você tem um ataque melhor. E daí, destaques individuais. Acho que todo mundo jogou bem. Foi 6-0, ninguém jogou mal, a defesa foi bem, principalmente o Pamecano, né? Kimmich também, cara, joga de terno. As inversões de jogo do Kimmich é absurdo, assim. Literalmente dá cada fatiada e acelera o jogo, facilita muito a inversão pra deixar o ponta no 1 contra 1. Cara, o Kimmich é sensacional. Mas eu queria falar principalmente aqui do ataque. O Olise, como sempre, né? Cara, o Olise é uma super estrela do futebol mundial. E ele tinha dois grandes problemas quando ele chegou no Crystal Palace. Meu grande medo com o Olise sempre foi a questão de lesões, porque o último ano do Palace dele, ele passou metade da temporada machucado. Mas até agora, tá fazendo um bom gerenciamento de minutagem, e até agora ele tá tendo uma estabilidade física muito boa. Então, esse problema por enquanto tá resolvido. E o outro problema do Olise, que ele sempre teve, é que eu achava ele muito dependente da perna esquerda. Ele é canhoto, né? Eu achava que ele depende muito da esquerda. Mas cada vez mais a gente vai vendo ele ter um pouco mais de confiança na direita. Ele vem usando um pouco mais de direita às vezes e vem usando melhor. Hoje, o gol que ele fez, cara, ele soltou um petardo, soltou um chutaço, o primeiro gol do Bayern, de perna direita. E é muito bom, porque o Olise já é uma super estrela sem ter perna direita. Imagina se ele continuar evoluindo essa direitinha dele, ele vai ele vai ter o dobro de opções pra jogar, entendeu? Ele vai ter duas pernas pra jogar. Se ele já é um jogador sensacional, um dos melhores do mundo, na minha opinião, se ele continuar evoluindo a direitinha dele, ninguém vai parar o Bayern. O Luiz Dias, eu até achei que ele começou um pouco tímido no jogo, mas nem foi tanta culpa dele, porque o Leipzig tava fazendo uma dobra nele muito, muito difícil. Mas daí ele fez o gol dele, começou a aparecer, jogou muita bola, o Luiz Dias. Cara, qual a diferença, né, de você não ter um Sané perdendo gol ali a rodo, de você não ter um Gnabry, um Coman, Mongano na ponta esquerda? Qual a diferença de você ter um cara bom na ponta esquerda? Olha a diferença. O Harry Kane, tem nem o que falar, eu até separei aqui essa estatística.
O Harry Kane, ele fez 65 gols em 64 jogos na Bundesliga. Até agora. Então ele tem um gol a mais do que jogos. Incluindo 8 hat-tricks. Cara, é o melhor 9 do mundo. Harry Kane é o melhor centroavante do mundo. Você pode até discutir, eu acho, não sei, o Gyökeres. É que o Gyökeres tá jogando em Portugal, mas daí o nível de competição é diferente. Mas não sei, eu acho o Haaland mais centroavante que ele, melhor finalizador. Já acho que aí tem discussão, acho que se tem uma diferença é muito parelha. Mas o Kane não é só um camisa. Não é só um camisa 9, né? Ele é um 10 também. E é um dos melhores 10 do mundo. Olha o mapa de calor do Kane. Olha isso daqui. Isso aqui é um centroavante ou é um segundo volante? É um distribuidor de jogo. Então, melhor centroavante do mundo é o Harry Kane. Mas eu queria falar especialmente do Gnabry. Porque a gente critica muito ele. A verdade, é a mesma coisa vale pro Coman. Mas, cara, o Gnabry, ele é muito bom jogador. E ele tem sequências muito boas. A gente viu na temporada passada contra o Dortmund, aquele jogo jogou muito bem, daí ele teve uma sequência boa contra a Inter de Milão na Champions. Mas o problema do Gnabry é que ele faz 3, 4 jogos muito bons, ou bons, e depois ele fica um mês parecendo que ele é um a menos em campo. Parece que o Bayern tá jogando com um a menos. Esse é o problema. É essa falta de constância. Um jogador de futebol não pode viver de 5 jogos bons na temporada. A temporada tem 60 jogos. Mas hoje, o Gnabry jogou não tá escrito. Essa nota de 7.6 tá ridícula. A verdade é que se o Kane não tivesse feito o hat-trick, pra mim o melhor da partida era o Gnabry. Ele que começa a jogada do primeiro gol do Bayern, ele que começa costurando o meio de campo do Leipzig e abre espaço. Daí ele dá a assistência pro gol do Luis Dias, um passe de letra. Eu não vou nem falar o que é, mas, cara, senão eu ia ter que falar coisas que vão desmonetizar o canal, que nem é monetizado ainda. Mas, cara, que passe de letra que ele deu. Ele deu uma bela assistência pro Olise. O primeiro gol do Kane, ele começa a jogar lá no meio de campo, ele recebe uma bola, briga e abre o espaço para a transição ofensiva continuar. Então, os primeiros 4 gols tiveram participações diretas ou indiretas do Gnabry. Tipo, jogou muito hoje. Hoje a gente tem que admitir, cara, o Gnabry só não foi a melhor partida porque depois o Harry Kane fez o hat-trick. Mas jogou muita bola o Gnabry. Espero que ele continue assim, porque se tiver, o Bayern achou uma contratação dentro do próprio elenco. Só que ele tem que manter esse nível, não adianta ele fazer uma boa partida da temporada e é isso, né? Eu espero ver ele manter esse nível. E é o que eu falo pra vocês, ó. Esse negócio de segundo atacante não é o ideal. Eu prefiro um cara mais playmaker. Mas funciona no Bayern. O Harry Kane jogando ao lado de um segundo atacante mais móvel funciona e hoje o Gnabry foi sensacional. Vamos com calma, um jogo que eu falei. O problema dele é constância, mas hoje, cara, a gente tem que bater palmas pro Gnabry, de verdade. Jogou muita bola, muita bola. Daí, eu queria falar mais de 2 jogadores, que é o Kim Min-jae. Ele até quase teve uma falha no final do jogo ali, um errinho dele. Mas que nem o gol do Leipzig, que foi anulado, foi uma falha do Jonathan Tah também. Mas tudo bem, acontece. A gente tá falando de jogadores que jogam muito expostos. Mas o Kim Min-jae entrou bem na partida hoje. Eu falo, o Kim Min-jae, ele tá voltando agora. Deixa ele pegar confiança, deixa ele pegar ritmo de jogo. Mas agora que ele tá saudável, se ele for ganhando confiança, tudo, ele é um ótimo zagueiro. Ele tem capacidade de brigar por titularidade com o Jonathan Tah, que hoje pra mim o Pamecano é o melhor zagueiro do Bayern. Então, o Jonathan Tah ele tem capacidade de brigar com ele por titularidade. É que o Jonathan Tah é melhor com a bola no pé, né? Mas, cara, o Kim Min-jae é bom zagueiro e hoje ele deu uma assistência pro Kane, foi uma bela jogada. Ele antecipou muito bem a jogada, correu o meio campo inteiro e deixou o Kane pra fazer o gol. Então, bom ver o Kim Min-jae saudável de novo e vamos ver a evolução dele. Talvez ele seja vendido, tem mais dias de janela, pode acontecer, mas gostei do Kim. E a parte tática que eu queria falar é que o Bayern não é um PSG, não é, cara, o centroavante vira ponta, daí o ponta vira meio-campista, o meio-campista vira centroavante, daí o lateral vira ponta, o outro meio-campista vira lateral. Não é essa loucura de troca de posições. Mas o Bayern tá ensaiando algumas trocas de posições que eu acho interessante. Olha aqui o Gnabry. Ele tá mais centralizado, mas às vezes ele cai pra ponta direita, uma vez ou outra pra ponta esquerda. Daí a gente tem aqui, ó, o Harry Kane, que eu já mostrei pra vocês. Cai muito pro meio de campo. Às vezes ele cai até pra esquerda aqui. Às vezes ele volta pro meio de campo. Ele arma a jogada e chega com um elemento surpresa na área pra finalizar. Daí o Olise. Olha isso daqui. Muito pela direita, mas às vezes ele vem mais pro meio campo. Às vezes ele caiu até um pouquinho pela esquerda em alguns momentos.
O Luiz Dias, se a gente for ver, teve 2 gols do Bayern, que foi o Luiz Dias caindo pro meio aqui. E daí. Mas ele joga muito mais pela esquerda. Mas olha a troca de posições, entendeu? Você vê que tem uma movimentação. Não é um ataque físico. É fixo, não é físico, né? Fixo. Não é uma loucura aqui no PSG, mas você tem troca de posições, você tem movimentações. Daí, ó, o Stanisic, ele apoia aqui o ataque, mais menos. O Stanisic, ele fica mais preso. A gente vê o Laimer, ó. Olha o mapa de calor do Laimer. Apoiando muito mais, às vezes entrando na área, vindo um pouco mais pro meio aqui. Então, eu tô gostando de ver isso. Tá interessante e tá legal de ver. Agora que eu já falei toda... Ah, não, eu queria falar mais de um jogador aqui que eu esqueci de falar, que é o Leonard Cole. Eu tô gostando de ver ele. Eu acho ele talentoso. Eu tô achando um jogador interessante. Eu gosto que ele tem personalidade, ele tenta arriscar. Mas às vezes eu acho que ele tá meio cru demais. Ele tem 17 anos. Vamos dar tempo pra ele. 17 anos. É normal o que eu vou falar agora. Mas eu acho que falta pra ele melhor tomada de decisão. Eu acho que às vezes ele quer muito fazer dar certo, quer se mostrar logo. E às vezes ele é um pouco afobado, um pouco individualista. Mas dá pra você ver que tem um bom talento nele. É um jogador que eu acho interessante e que dá pro Bayern desenvolver bem. Agora, qual que é o grande problema do Bayern? Vamos lá. O Bayern tem um time muito bom. Olha o 11 inicial do Bayern. Olha o jogo que o Bayern fez hoje. Tá bom que o Leipzig hoje também derreteu no meio da partida. Mas o Bayern tem um ótimo time. O problema é que o Bayern tem esse 11 inicial. Muito bom. Esse time dá pra disputar todos os títulos. É pra ganhar Pokal, dá pra ganhar Bundesliga. Eu acho que é meio que as obrigações do Bayern. Eu vou fazer depois um vídeo mais focado nisso. E é um time bom o suficiente pra disputar a Champions League. Não dá pra você obrigar a ganhar a Champions League, porque tem vários times muito bons. Só que o problema do Bayern é profundidade de elenco. Porque que nem, hoje o Leipzig derreteu no meio da partida, foi um jogo fácil. Então tudo bem. Mas se o jogo tivesse difícil, vamos falar semifinal de Champions League, o jogo tá complicado, pegado até o último minuto. Quem que o Bayern tem no banco pra entrar no segundo tempo e fazer a diferença? Olha aqui o banco do Bayern. 2 goleiros, Rafael Guerreiro, que o Bayern nem confia direito. Tem 2 moleques da base, Pavlovic, Kim Min-jae e Sacha Boey. Tá bom que tem o Musiala também ainda no ataque, tá fora. Mas é muito pouco. O Bayern não tem banco. Ou que nem, o Bayern tá com algumas lesões. É totalmente normal na temporada, ainda mais que cada vez tem mais jogos, né? E ninguém quer parar com essa loucura. Então cada vez tem mais lesões. O esforço físico é muito grande. Então é normal você ter lesões na temporada. E daí se alguém se machucar, que nem, ó, se o Olise se machuca, se o Harry Kane se machuca, quem que o Bayern vai colocar? Entende? Tá faltando profundidade de elenco. A temporada é longa. A temporada tem 50, 60 jogos. Então é isso que falta pro Bayern, profundidade de elenco. Esse é o grande problema. Porque, ó, o Bischoff, ele teve que fazer uma cirurgia no apêndice e vai voltar. É esperar que ele volte só após a data FIFA. Então ele vai perder agora, perder o jogo contra o Leipzig e tal. E daí hoje no Bayern, no meio campo, por exemplo, só tinha Goretzka, Kimmich, obviamente tem o Laimer, mas o Laimer é nosso lateral direito. Tem o Goretzka e Kimmich. E por sorte o Pavlovic tá no banco hoje, porque se a gente for ver, o esperado é que ele voltasse a jogar só depois da data FIFA também, no dia 13 de setembro. É que ele voltou antes do que o esperado, o Pavlovic. A recuperação dele foi melhor do que o esperado, conseguiu voltar antes, eu tô jogando meio no sacrifício ali. Também que o problema dele foi no olho, né? Não foi uma lesão muscular, nada. Ele tá usando máscara. Mas que nem o Goretzka, no começo do jogo, sentiu dor e quase teve que ser substituído. Se o Pavlovic não volta antes da lesão e o Goretzka realmente se machuca, o Bayern não tinha meio campista. O ia ter que jogar o Laimer pro meio de campo e botar o Sacha Boey titular, porque não tem o que fazer. Então falta profundidade de elenco. Lesões podem acontecer. É por isso que eu falo que o Bayern devia contratar um meio campista. Assista meu último vídeo que eu falei quem o Bayern pode contratar por empréstimo. Fiz um vídeo dando várias opções e explicando todas as posições que o Bayern precisa contratar. Nos últimos 2 vídeos eu falo muito sobre isso. E nessa questão do meio de campo, eu até esqueci de falar no meu último vídeo, que o Bayern pode contratar alguém por empréstimo, pode trazer um jogador já pronto para ser reserva, quinta opção no meio de campo, pode trazer um jovem jogador, ou pode até... Mas eu esqueci de falar que o Bayern pode apostar também em alguém na base. Só não levo muito isso em consideração, porque até hoje o Bayern só falou que vai apostar em jogadores da base, que é o Kusiasari,
que é o Leonard Cole, mas nunca falou de um meio-campista. Por isso que eu não considero que o Bayern vai utilizar um cara da base. Mas pode até ser. Aqui poderia ser um cara da base. Mas tem que ter mais alguém. Não dá pra você ficar com um elenco tão curto no meio de campo, porque tem o suficiente. Você tem 4 jogadores para 2 posições. Mas lesões acontecem. E se acontecem, você fica sem opção. Então, esse é um problema que o Bayern tem que resolver. É no meio de campo, é na lateral esquerda, é no ataque. No ataque hoje só tinha o quarteto titular, e daí não tinha mais. E jogadores da base. Mas cadê os caras prontos? Os caras que você sabe que vai decidir? Que nem o Leonard Cole. Tem potencial, mas eu falei, ele me parece cru ainda, ele não parece pronto. Num jogo decisivo, você vai botar toda a sua expectativa no jogador de 17 anos que tá subindo da base agora? É mais complicado, sabe? Então precisa contratar. Pelo menos 2 a 4 contratações. 4 é o máximo que precisa, daí seria todas as posições necessárias, mas pelo menos 2 tem que trazer, na minha opinião. Eu até queria comentar rapidinho a questão do Sancho, porque saíram notícias que o Bayern está interessado no Jackson, no Højlund. Eu não vou comentar sobre eles, porque eu acho mais difícil e eu só vou comentar se começar a chegar perto deles serem contratados, ou se o Bayern tentar muito, daí eu vou falar sobre eles. Mas eu queria falar sobre o Sancho, porque eu falei no meu último vídeo, eu falei que o Sancho é uma das melhores opções para ponta, ainda mais para ser banco. Então, eu acho que para ser banco, porque ele é ponta esquerda, mas joga na direita também, então eu acho que é excelente. Tem versatilidade, ele tem uma característica um pouco mais de playmaker, então dá para quebrar um galho centralizado se precisar. Só que a minha questão do Sancho é assim: primeiro, tem pessoas dentro do Bayern que não estão certos se o Sancho é o jogador certo. Cara, se fosse para pagar e contratar em definitivo, eu concordo, mas por empréstimo eu não vejo por que não tentar. De verdade, eu acho que o Sancho é uma das melhores opções que tem, se não a melhor, por empréstimo. Se for para pagar para contratar, daí tem opções melhores. Mas o Bayern não quer, né? O Bayern só quer empréstimo. Só que a minha questão do Sancho, primeiro, eu não entendo porque tem pessoas que estão contra isso dentro do Bayern, algumas a favor, algumas contra. Eu acho que é uma ótima opção. Só que não é pro Bayern contratar o Sancho e achar que acabou a janela. Porque é o que eu falo pra vocês, o Bayern precisa urgentemente de um atacante centralizado. O que é isso? Um meia atacante, um falso 9, não, falso 9 não, segundo atacante ou um camisa 10. Isso. Segundo atacante ou camisa 10. O Bayern precisa urgentemente disso e seria bom também agregar um ponta. Então, o Sancho seria esse ponta, mas você ainda precisaria trazer mais um jogador de ataque, que é esse cara centralizado. Então, um segundo atacante, que nem o Gnabry hoje jogou muito como segundo atacante. Trazer mais um cara para essa posição é necessário. Então, eu não acho que seja Sancho e acabou. Eu acho que é Sancho e mais um. Isso que eu queria trazer. Cara, eu acho que eu já expliquei tudo que eu queria falar nesse vídeo, tá bem completo. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma ótima estreia do Bayern. Vamos continuar vendo, mas hoje foi um dia animador. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!